eu penso que é um ideal, assim, de todos nós, estar perto de Jesus, sentir a presença de Jesus em nossa vida. Mas eu penso também que trazer Jesus para a nossa vida significa aceitar o caminho de transformação interior que ele nos convida. Colocar nesse caminho de transformação o nosso empenho, a amorosidade conosco mesmo e com os outros. Escolhendo sempre a mensagem do Evangelho como um roteiro de vida. E o Evangelho de Jesus, qual o roteiro que ele nos mostra? O roteiro para aprender a amar, para aprender a servir e para aprender a acolher como ele mesmo fez. Toda a vida de Jesus, todos os seus exemplos, eles têm assim, um profundo significado espiritual. Os menores gestos de Jesus têm um significado muito profundo. E todos eles são para nós roteiros seguros a nos conduzirem à vitória sobre as nossas próprias imperfeições. Roteiro para que nós possamos alcançar a paz de espírito, alcançar a felicidade, todos nós almejamos. Tanto é que no Sermão da Montanha, Jesus inicia falando sobre quem são os felizes, quem são os bem-aventurados. E, como eu falei, toda a vida de Jesus é marcada por profundos ensinamentos. E um desses ensinamentos nós podemos encontrar num dos últimos momentos em que Jesus esteve encarnado entre nós. Que o Evangelho relata como a última ceia, ou Santa Ceia, como muitos dizem. Quando Jesus, sabendo que já estava nos momentos finais em que ele estaria junto a nós aqui, encarnado aqui na Terra, ele reuniu seus discípulos para passar para eles as últimas orientações, as últimas instruções. E nesse dia, Jesus nos dá um exemplo, sim, de uma humildade tão grande. Ele se ajoelhou diante de cada um dos seus discípulos que estavam ali reunidos à mesa e lavou os pés de cada um deles, mostrando que para estar junto de Jesus, independe de posição social, independe de perfeição, porque todos aqueles que estavam ali, os seus discípulos, eram homens simples, muitos até homens ignorantes, mas que Jesus conhecia o coração. Sabia que eles eram imperfeitos, que eles eram cheios de dúvidas, que eles tinham muitas limitações, mas eles eram fiéis no amor a Jesus. E Jesus se ajoelhou diante de cada um deles e lhes lavou os pés, mostrando que, com esse gesto, que estar perto de Jesus independe da nossa condição de perfeição, de condição social, de riqueza, mas de abertura de coração, de amor a Ele, como aqueles que ali estavam. Jesus conhecia o coração de cada um dos discípulos, como Ele conhece o coração de cada um de nós. Naquela ocasião, os discípulos não entenderam a atitude de Jesus. Como que Ele, como mestre, se colocava ali como aquele mais simples servidor da casa, porque era costume naquela época em que as estradas não eram pavimentadas como as nossas, hoje em dia, eram estradas poeirentas, não tinha muitos meios de transporte, então as pessoas venciam as distâncias andando a pé
né? Usavam sandálias e, logicamente, quando chegavam em casa ou em uma casa, os pés estavam sujos, empoeirados, cheios dos detritos que haviam conseguido nas estradas. Então, era um costume que aquele servo mais simples, o mais humilde, viesse lavar os pés, não só dos seus amos, mas também lavar os pés dos convidados, daqueles que estavam sendo recepcionados na casa. E Jesus, naquele momento, toma a atitude do mais humilde dos servos, se colocando para lavar os pés de cada um dos discípulos. E Simão Pedro, que era assim, sempre o contestador, quando Jesus chegou junto dele, Simão Pedro perguntou: Senhor, tu vai lavar os meus pés? E Jesus lhe respondeu: o que eu faço agora, você não compreenderá, mas mais tarde você vai entender. E Pedro, ainda teimoso, retrucou: não, não, senhor, o senhor jamais vai lavar os meus pés. E na resposta de Jesus, há um profundo significado espiritual, quando ele fala assim: Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não terá parte comigo. Essa reflexão, nós precisamos perceber e reconhecer o que realmente Jesus queria dizer. Jesus, naquele momento, quis fazer a Pedro que, para que ele pudesse fazer parte com Jesus, ele teria que deixar que Jesus lavasse os seus pés. E se nós trouxermos isso para os nossos dias, nós podemos pensar assim: nós, com as nossas fragilidades, com as nossas dificuldades, se nós não permitirmos essa presença de Jesus em nossa vida, nós não poderemos fazer parte com Ele. E nesse momento que Jesus responde a Pedro, Pedro fica em silêncio. Fica em silêncio e como que se desperta daquele momento de emoção e fala: Senhor, lave não somente os meus pés, mas lave também as minhas mãos, lave a minha cabeça. Então Jesus lhe respondeu: Pedro, você já foi banhado hoje. E quem foi banhado não tem necessidade de lavar senão os pés. Porque você já está, seu corpo já está limpo. Vocês já estão limpos. Eles haviam convivido com Jesus por 3 anos. E muitas das mazelas, das sujeiras da alma, com certeza já tinham sido limpas naquele momento. Mas aí nós ficamos perguntando: por que Jesus se refere à limpeza dos pés? Qual o significado dessa necessidade de estar os pés limpos? E aí nós vamos buscar um sentido espiritual para isso. Os nossos pés, eles são a nossa base. Os nossos pés sustentam o nosso corpo. É através dos nossos pés que nós nos conectamos com o mundo. Eles é que estão em contato com o solo, apoiados no solo, nos conectando com o mundo. Então, simbolicamente, naquela hora, Jesus transporta os pés para o campo do Espírito, nos mostrando os pés como essa base que deve ser purificada. E sem essa purificação, o corpo, sem essa purificação da base, o corpo não estaria puro. Mas, na nossa vida, verdadeiramente, qual é a base? Onde tudo começa em nossa vida? Onde são geradas as nossas emoções, as nossas ações,
as nossas atitudes. No sentimento. A base de tudo em nossa vida é o sentimento. É onde tudo começa. Os nossos sentimentos inspiram as nossas ideias e os nossos pensamentos. Sentimos e pensamos. E o pensamento, então, vai gerar as palavras e vai gerar as ações. E essas palavras e essas ações é que vão definir o nosso destino, acarretando consequências felizes ou infelizes, acarretando consequências libertadoras ou consequências escravizadoras. Tudo iniciado através do sentimento. É por isso que Jesus já havia nos ensinado que a boca fala daquilo que está cheio o nosso coração. Tudo que nós exteriorizamos vem dos nossos sentimentos. Por isso, o sentimento é a base da vida. Todos os nossos adoecimentos têm como origem o adoecimento dos nossos sentimentos. E a cada dia mais é constatado que o adoecimento do grande câncer chamado egoísmo é que faz adoecer todo o nosso corpo. E quando nós vamos analisar a mensagem de Jesus, toda ela procura alcançar o nosso sentimento. Porque purificando o sentimento, todo o restante vai estar purificado. É por isso que ele diz a Simão Pedro: Simão, se você lavar os pés, o restante do corpo estará purificado. Se trabalharmos nossos sentimentos, nossas emoções, purificando-as com a água do amor do Cristo, todo o nosso restante, todo o restante do nosso ser também estará purificado. Porém, sem renovar os sentimentos, sem purificar as emoções, os pensamentos vão continuar desequilibrados, refletindo nas palavras e nas ações desequilibradas. É o que Jesus está nos dizendo. É preciso remontar as bases, aos fundamentos. Sem uma base firme e bem edificada, toda edificação é frágil. Toda construção da nossa paz, da nossa felicidade, se ela não estiver sustentada por um sentimento enobrecido, por um sentimento equilibrado, vinculado ao amor do Criador, essa construção da paz, da felicidade, mais cedo ou mais tarde, ela irá se perder. Ao final do Sermão do Monte, Jesus nos deixa clara essa mensagem, quando ele fala que quem constrói sobre as areias movediças das ilusões do mundo está sujeito a perder a sua edificação, mas aquele que constrói sobre a rocha, aquele que escolhe construir sobre as bases sólidas dos valores fundamentais do Evangelho, pode vir a tempestade que vier, a base firme vai sustentar a edificação. Esse é o significado dos pés no contexto do sermão da última ceia. É o que Jesus está nos dizendo, que sem purificar os sentimentos, não tem como esperar uma vida harmonizada, uma vida em paz. Muitas vezes, nós ficamos lutando contra nós mesmos. Tentamos fazer o bem e acabamos fazendo o mal. Eu acho que isso acontece com todos nós. Lutamos, uma hora lá a gente acaba escorregando e praticando mal sem querer praticá-lo. E não conseguimos resolver isso que nos perturba muito.
que no nosso mundo íntimo isso nos perturba, porque nós não estamos olhando para a nossa base. A partir do momento em que limparmos a nossa base, em que purificarmos os nossos sentimentos, nós teremos parte com Jesus, né? Não teremos que ficar lutando conosco mesmo, porque Jesus virá lavar os nossos pés. Os pés representam o caminho da vida, representam as nossas escolhas, os nossos erros, o cansaço da caminhada humana. E ao lavar os pés dos discípulos, Jesus demonstra que o amor verdadeiro, ele acolhe as fragilidades, ele é um convite à superação do orgulho, da vaidade, do egoísmo. Deixemos Jesus limpar os nossos pés, limpar os nossos sentimentos, através da aceitação e da vivência dos seus ensinamentos contidos no Evangelho. A proximidade com Jesus, ela acontece através da nossa atitude de humildade, através de gestos simples, quando ajudamos sem aguardar recompensa, quando aliviamos o sofrimento do outro, quando vivemos a fraternidade, quando perdoamos e, principalmente, quando amamos sem distinção. Que o nosso esforço de cada dia seja o de estarmos sempre perto de Jesus.